Acabamos de assistir o filme. They Live, ou em português, Eles Vivem, de 1980 e oitenta e pouquinho. É isso aí que o Gustavo falou. Então, o que a gente vai falar aqui é a gente poder dizer para vocês o que a gente entendeu desse filme, que é um filme meio lento, é um filme meio devagar, né? Para os padrões de hoje aqui, mas é um filme bem interessante. Então, Reginaldo, acho que o filme ele tem uma pegada assim meio talvez é que eu acho que não pode dizer que é marxista, mas eu diria que ele tem uma visão bem tipo assim de crítica da sociedade capitalista, né? Quer dizer, quase tudo nesse filme é uma crítica ao sistema capitalista, né? E aquela ideia de que está todo mundo dormindo e tem seres superpoderosos controlando essa sociedade. O que você acha aí, Gustavo? Por que eu virei Gustavo Porque nesse áudio? eu tenho que trocar os nomes, né? Senão Não, todo mundo vai saber quem não é a era gente. MEI PJ, não? Pode ser também. Tem que confundir as pessoas. Justo. Esse filme aí, ele aparece também no Guia Pervertido da Ideologia do Zizek, que é o primeiro filme que aparece. E ele até usa uma expressão lá falando, sei lá, marxismo de Hollywood, alguma coisa assim. Ele conta uma piada pra isso aí. Aí, olha só. O que acontece? Já era, perdemos tudo. O... Enquanto a gente está gravando aqui esse áudio, a gente está vendo ao mesmo tempo um filme muito antigo chamado A Mulher do Dia, no terceiro que eu nunca tinha visto. É interessante, acho que ela acabou de pegar uma mulher no flagra aqui com o chefe. Enfim, a questão desse filme é, ele tem uma crítica social ali, agora é spoiler, né? Então vocês tomem cuidado. Antes do spoiler é o seguinte, o filme é muito bom, vale a pena assistir, assistam, tá bom? Agora a gente pode ir pro spoiler. Então você tem uma classe, uma casta ali que ganha e fica rico em cima dos outros, que são os humanos, né? Inclusive com o auxílio de alguns humanos. E isso aí me lembra agora que eu estou falando isso, uma frase que é da Rosa Luxemburgo, falando que o opressor não seria tão forte se não contasse com o auxílio dos oprimidos. Então o filme é muito, muito legal, vale muito a pena assistir. Ele é um filme estadunidense, da década de 80, né? Então ele vai ter tiroteio, ele vai ter os caras com as armas gigantes, vai ter os caras atirando para um lado e para o outro, que nem o Chuck Norris fazia com a Uzi dele, assim, então jogando, distribuindo bala para um lado e para o outro, os tiros nunca pegam nele. Você sabe como é que funciona, estilo Exterminador do Futuro e tudo, mas de qualquer jeito, assim, é um filme da época, é bem básico, sim, né? Bem perceptível, mas é muito legal, vale muito a pena. E tem essa crítica, né? Ah, eu achei aqui que o PJ aqui ele esqueceu de um ponto, né? Que é o seguinte, né? Não são só humanos, são aliens mesmo. Então Isso, esses aliens eles vêm dominar o planeta, certo? E eles se aliam com algumas pessoas desse planeta e introduzem esse sistema capitalista de dominação, entendeu? Que é obedecer, se reproduzir, não isso. questionar a autoridade. E entre os humanos tem aqueles que se aliam a eles para ficar ricos, né? Então você tem tipo assim, mostra uma cena muito legal, né? Que é deles viajando entre os planetas, né? Isso, já Então entre tem os planetas. benefícios se você se aliar com os Tem, caras, você além do fica dinheiro, rico, né? além do dinheiro, você faz uma coisa que você jamais poderia fazer, que é viajar entre os planetas. Agora é isso, é uma classe rica e você tem humanos ricos, mas você não tem aliens pobres. Então os aliens dominam os humanos com o auxílio dos humanos e você só percebe isso quando você coloca um óculos, que faz com que você saia dessa ideologia dominante e você começa a perceber as coisas como elas são. Então a mídia te faz obedecer, a mídia te faz comprar, a mídia te faz fazer exatamente o que a classe dominante quer que você faça para a manutenção desse sistema no qual você é o fudido. Isso, mas tem gente que ascende socialmente se aceitar esse sistema, né? Exatamente. Então tem a cena do filme lá do mendigo, que a gente não sabe se ele era sempre foi mendigo, se ele era um espião, enfim, a gente não É, sabe. Mas a princípio, assim, o cara era um mendigo, mas ele subiu de vida, né? A princípio porque ele se aliou, entendeu? isso. A gente não sabe se ele já era ricão, espião. Mas a questão é, várias pessoas no filme, inclusive a namoradinha dele lá, era uma espiã, né? Tava trabalhando a favor dos aliens, né? Que Isso, ela matou o exato. melhor amigo dele lá de surpresa. É, Foi uma cena surpreendente, né? Se fez de coitadinha do filme.
o tempo inteiro e Isso, na me prática, surpreendeu, né? ela só queria o dinheiro dela. Então você tem aquilo ali que eu tinha falado. Você tem o oprimido, no caso, humano, auxiliando o- os aliens para benefício próprio, individual. E esse mendigo que você falou é o cara que ficava torrando o saco, falando, muito chato esse cara aí, justamente o cara que falava da libertação. Então, obviamente, é um filme que tem uma crítica social, né, bem na tua cara, assim, né, porque não dá para não entender aquilo ali, ainda mais se você pensar hoje em dia com os bilionários que dominam tudo, mas obviamente que não dominam tudo, mas dominam grande parte. E assim, é legal de ver, velho, independente se é de direita ou de esquerda, vale a pena assistir, até porque o filme é muito bom, né? Apesar de ser favorável aos aliens ou aos humanos, Uhum. vale a pena Agora, é assistir. um filme devagar, né, gente? Não se compara. É, Pô, se dá pra você ter cortado metade do começo do filme, dá pra cortar, porque, assim, não é impactante, emocionante, tipo assim, uau, pra caraca, não sei o quê. Entendeu? Só e depois, quando ele coloca o óculos, que o negócio vai ficando um isso. pouco mais animado. Mas e aí, tem tiroteio do nada, pá. Então você viu o Punisher lá, o Justiceiro. O Justiceiro, ele é uma brincadeira, entre aspas, com os filmes da década de 70, eu acho. Você vai gostar disso aí, porque ele lembra um pouco, talvez, assim, com muitas aspas, do Taxi Driver, que vai devagarzinho até acontecer uma coisa no final. Só que não demora o filme todo, demora só o início para começar a acontecer coisas, né? É, o filme realmente não é aquela coisa mega emocionante, mas a ideia, assim, é você ficar vendo o que, por exemplo, né? Ele coloca o óculos. É aquela cena que é normal, ela depois aparece como ela é de verdade, né? Um monte de coisa, sei lá, numa banca de jornal. É um monte de papel branco escrito obedeça, obedeça, sei lá, obedeça. Isso. Aí você tem que pensar Obedeça, assim, compra casa, é. durma, reproduza. Aí quando você pensa assim, você tem que Respeite a pensar que autoridade. eles fizeram dois cenários diferentes, né? Um cenário, porque não tem efeito especial direito, né? Então, um cenário realmente foi feito assim, para parecer normal, e depois filmaram um cenário feito, mesmo construído, para aparecer como é a vida real, Isso. com óculos, né? Ou seja, eu acho isso legal, né? Você tem, tipo assim, sei lá, olha, essa parede aqui é branca, na verdade ela é vermelha. Mas quando ele coloca o óculos, eu tive que realmente fazer um cenário e pintar ele de vermelho, entendeu? E filmar de novo, certo? Porque não tem computador, não tem esses efeitos especiais. Então isso é legal no filme, né? Você tem ali um trabalho físico nas coisas, né? É, os efeitos especiais são muito baixos, né? São poucos ali, né? Eu nem sei se aquela cara daqueles bichos, aquele a máscara se pintou por cima da cara dos malucos. Eu também não sei como é que foi feito aquilo, se é máscara ou se foi. Eu acho que talvez tenha sido colado ali com algum tipo de efeito especial. E no final, claro, tem lá uma cena de sexo lá. Tem que aparecer peito. Porque é um filme dos Estados Unidos da década de 80, então tem que aparecer peito. E totalmente necessário aquela cena apareceu em nenhum momento, faltando 3 filmes para acabar o filme, aparece peito. Mas, assim, é legal, vale a pena. Assista esse filme, vocês vão gostar. Para quem talvez já tenha assistido há muito tempo e não lembro direito, vale a pena assistir para repensar a realidade atual. E, assim, eu gosto muito, achei muito, muito bom. Eu sempre quis ver, não assisti e acabei assistindo por causa dessa pervertida ideologia do Zizek, que também vale a pena assistir. Só que isso aí é complexo pra cacete, né? E é interessante também que no filme os caras, né, os revolucionários, ficam discutindo, né? Tipo assim, qual é a melhor forma, né? Isso é interessante também. Eles falam, só o óculos não adianta, temos que pegar em armas, temos que não sei o quê. Aí o outro fala até que destruiu o centro de comunicação, que era uma antena da TV, que disfarçava tudo, né? Por alguma Disfarçava razão, tudo. aquilo ali conseguia disfarçar tudo. Então, todo mundo que era alien parecia que era humano. O cara falava, tipo assim, compre e você enxergava, sei lá, uma história em quadrinho. Então, na verdade, era tudo falso, né? Isso. É uma coisa assim, né? Era tudo falso e aquela antena conseguia cobrir tudo, né? Aquela antena era a própria ideologia, né? E próprio, não, era como se fosse a ideologia. Ela mantinha a ideologia lá reinante para que você não percebesse as coisas como elas são de verdade. E Isso, aí isso. destrói a antena e a ideologia cai. Então aí o ser humano começa a ver quem é alien e quem é ser humano.
Muito legal, né? Tem umas propostas assim reflexivas bem interessantes, né? Tem umas metáforas bem legais, assim. Só que assim, é tudo meio jogado na cara, né? Não É, tem nenhuma poesia, não tem nada que você não vai não entender, né? Digamos assim. exato, tá tudo jogado na cara. A não ser que tenha realmente, vocês podem colocar aí nos comentários alguma coisa que a gente possa ter perdido. Mas é um filme que eu acho assim, para mim ele podia ter durado uns 40 minutos, 50 minutos que dava o impacto dele. Mas beleza, né? Se você tiver mais paciência, que pessoal agora a gente já tá mal acostumado, né? Mas o filme é legal, gente, vale a pena. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e dar a opinião de vocês sobre esse filme. Sim, Certo, com Jota? certeza vocês vão gostar. E se vocês curtirem, comentem aqui que a gente continua pegando os filmes assim mais dessa época, que é uma época que eu gosto bastante também. Teve A Mosca, que é fantástico os efeitos especiais, A Coisa, tudo com esses efeitos feitos à mão assim, que são, pô, fantásticos, né? Exatamente. Isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.